Então, agora nós vamos dar continuidade a um debate que a gente fez na aula 1, que foi sobre a educação e a formação humana, a importância da escola para as classes trabalhadoras, especialmente as trabalhadoras do campo, localizando aí a importância do acesso para os trabalhadores, do acesso ao saber sistematizado. Bom, o que a gente vai constatar no campo brasileiro? A gente vai constatar no campo brasileiro uma série de fracassos do campo, do ponto de vista educativo, do alto índice de analfabetismo, a gente vai encontrar baixos índices de escolaridade, né? Nós vamos encontrar fechamento de escolas precarizadas, ou seja, nós vamos encontrar uma série de fatores que vai mostrar que o campo brasileiro há um fracasso educacional. A pergunta que a gente fez lá no final da outra aula, da aula 1, foi quais as causas desse fracasso? Por que o campo brasileiro, as pessoas, os trabalhadores do campo brasileiro, apresentam esse índice tão alto desses fracassos? Onde estão as causas, né? Então, nessa aula 2, nós pretendemos fazer uma explicação dos modelos de desenvolvimento brasileiro, porque aí nós vamos estudar a educação não a partir dela mesma, mas vamos estudar a educação a partir da forma como se organizou e se organiza e se apresenta o espaço agrário brasileiro. Então, um pouco a ideia é essa, é entender para nós a centralidade do campo brasileiro, a questão da terra, da propriedade da terra, das formas de trabalho, dos modelos de desenvolvimento, os modelos de produção, os modelos de desenvolvimento e as relações que se estabelecem por aí. Pronto. Então, a partir desse modo como se produz a vida no campo, é que a gente vai buscar explicações acerca do fracasso no campo educacional, né? Buscar explicações a partir da dimensão econômica para explicar o fracasso na questão educacional. E na terceira aula, que vai vir depois, a gente vai entender por que os trabalhadores brasileiros, ao conhecer esta realidade, se propõem a lutar por uma educação do campo. Então, não sei se vocês estão compreendendo, mas a primeira aula a gente tratou desse processo da formação humana, a importância da educação e da formação para os trabalhadores. Nesta segunda, a gente vai buscar explicações do fracasso educacional no campo. E na terceira aula, a gente vai buscar explicar por que os trabalhadores, de frente a esse fracasso, faz uma luta não só pela terra, mas faz uma luta também pelo acesso ao conhecimento. Aí nós vamos iniciar essa aula pensando assim, como está organizado o campo brasileiro hoje? Para muitas pessoas, para a classe dominante, o campo brasileiro hoje é o lugar apenas de retirar riqueza, de explorar a força de trabalho e retirar riqueza. Para os trabalhadores, o campo hoje é o lugar de produção da vida. Para os trabalhadores produzir a vida, ele necessita fundamentalmente ter terra, né? Para os trabalhadores, os extrativistas, os indígenas, os quilombolas, a terra ela é como se ela fosse o coração dessas pessoas no campo, né? Não dá para você pensar o campo brasileiro, principalmente para a classe trabalhadora que retira da terra o seu sustento, sem o acesso à terra. Então, essa questão na educação ela é crucial. Se a gente não pensar a questão da terra, a gente não entende, inclusive, por que fecha a escola no campo, né? A escola do campo fecha. Por que a escola do campo fecha? Por que a escola é precarizada? Por que essa necessidade de esvaziamento do campo e por aí vai? Então, nós vamos começar com alguns dados estatísticos pensando a questão da terra no Brasil, né? Então, desses dados estatísticos, a gente gostaria de mostrar no slide para vocês, do censo agropecuário mais antigo, mas agora nós já estamos caminhando para outro censo agropecuário, pode ser que apresente novos dados, né? A aula ela vai ficando, os dados vão ficando atrasados, mas ainda são dados que nos mostram, né, e que nos conscientiza do grave problema que nós temos hoje no campo brasileiro. Qual é esse grave problema? O grave problema que nós temos do campo brasileiro hoje é a questão da concentração da terra. Então, junto a essa questão da concentração da terra, nós gostaríamos de trazer alguns dados e nesses dados a gente pensar o processo educativo. Bom, então, nós vamos pensar assim, o Brasil, o que é o Brasil? O Brasil é um país de 8 milhões de hectares de terra, mas do outro lado ele tem 5 milhões de famílias sem terra. Ou seja, é um país que tem muita terra, mas como essa terra está concentrada, a gente vai produzir uma série de pessoas sem terra. Esse país, conforme o censo agropecuário, o censo do IBGE, possui 5 milhões de proprietários de terra e desses 5 milhões, cerca de 26 mil donos
ou seja, 1% possui 46% da terra. É como se nós tivéssemos um bolo e 1% pegasse quase a metade do bolo. É como se as terras brasileiras estivessem na mão de apenas 46% dos donos, né? Isso é grave num país que tem muita gente sem terra, né? Outro dado é que as 300 maiores propriedades agrícolas no país somam junto uma superfície igual aos estados do Paraná e São Paulo juntos, ou seja, isso é muito grave, ou seja, então isso significa que nós temos um alto índice de concentração da terra. O Brasil, ele é um país que tem uma concentração escandalosa da terra, ou seja, nós só perdemos apenas para o Paraguai, e essa má distribuição de terra no Brasil foi criticado por organismos internacionais como a ONU, o Banco Mundial. E olha que essas organizações internacionais são organizações altamente capitalistas. Então, para a gente pensar a gravidade que é a concentração da terra no Brasil. Do outro lado, o que a gente diz? Nós vamos encontrar explicações, inclusive nos meios de comunicação, que vocês devem escutar todos os dias, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E aí a gente bota na cabeça que é a concentração da terra, são as grandes fazendas que produz o desenvolvimento, que movimenta o comércio, que faz isso, que faz aquilo. Os dados do professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, da Universidade de São Paulo, ele vai mostrar justamente o contrário. Ele vai mostrar que a grande concentração da terra não movimenta a economia local e tem demonstra, inclusive, todo um atraso. Na verdade, ele concentra mais renda, explora mais o trabalhador, e aí a gente vai ver esses dados agora. Ou seja, para o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, segundo ele pega esses dados do IBGE, é importante a gente dizer isso, as propriedades de terra acima de 1.000 hectares empregam 600 mil assalariados e detém, na verdade, 5% da frota de tratores. Guarda esse número, olha. Tem as propriedades acima de 1.000 hectares no Brasil, emprega 600 mil assalariados e possui 5% da frota de tratores. Bom, agora vamos para frente para a gente ver as outras. Agora nós vamos ver outro índice. Olha, as pequenas propriedades empregam, pequenas propriedades aqui, o professor Ariovaldo Umbelino considerou propriedades de até 2.000 hectares. Então, essas propriedades pequenas e médias, nós vamos dizer, que elas empregam 13 milhões de agricultores familiares. Lembra do dado anterior? Empregava 600 mil assalariados e detinha 5% da frota de tratores. Bom, as pequenas propriedades empregam 13 milhões de trabalhadores familiares e mais de 1 milhão de assalariados e detém 52% da frota nacional de tratores. Aí a pergunta para a gente pensar qual é que promove o desenvolvimento? Qual é que faz circular o dinheiro? Qual é que faz circular a mercadoria? Vamos pensar sobre essas questões. Então, embora a gente esteja num país com maior concentração de terras, nós somos um país em que as pequenas propriedades, mesmo sendo poucas, são elas que produzem a alimentação, são elas que produzem a riqueza, que produzem o emprego, são elas que produzem tudo. Mas elas não aparecem nas grandes propagandas, as grandes propriedades organizadas no agronegócio, elas mostram para a gente que elas é que faz a economia avançar, a economia movimentar. Bom, mais alguns dados aí para a gente pensar. Vamos pensar aí das pequenas propriedades. Olha, as pequenas propriedades no Brasil respondem, na produção de leite, com 71%. Pequenas propriedades, nós estamos aqui considerando, o professor Ariovaldo, nesses dados que ele organizou, ele considera pequenas propriedades até cerca de 1.000 e poucos hectares. Não é tão pequeno assim, mas não é 5 mil hectares, como faz o agronegócio, né? Então, essas pequenas propriedades, elas correspondem a 75% na produção de leite, enquanto as grandes 1,9%. Quem é que produz nesse país? É o Agretec, é o Agrepop? Vamos pensar sobre isso, né? Na produção de suínos também, essas propriedades pequenas e médias respondem por 87%, enquanto que os latifúndios 1,7%. Na produção de café, inclusive aqui em Minas Gerais, que a gente vê nos aeroportos, nas rodoviárias, em tudo que é lugar, que diz que é o grande produtor, na verdade, a pequena propriedade aqui responde por 70% da produção de café, aqui no Brasil, né? Aqui no estado de Minas Gerais, provavelmente. Então, esses dados vão mostrar para nós o quê? Que o trabalhador do campo
ele foi alijado do direito à terra, aquilo que nós falamos anteriormente, de que a terra no Brasil, historicamente, ela sempre pertenceu aos grandes proprietários, os escravos não tiveram direito à terra, os indígenas foram destituídos do seu direito à terra, os pequenos proprietários, os libertos não tiveram direito à terra, mas mesmo assim, os poucos que tiveram direito à terra são aqueles que produzem nesse país, são aqueles que ajudam no processo de trabalho, são aqueles que produzem o trabalho, são aqueles que produzem a boa alimentação e tal, né? Então, esses dados sobre a propriedade da terra e a produção da terra, que são importantes para a gente pensar a educação do campo, a gente há de perguntar assim, como é que eles chegaram até aqui? Como é que esses dados chegaram até aqui? Como é que nós chegamos a um patamar de um país com o maior índice de latifúndio no mundo, né? Só perdemos para o Paraguai. Como é que isso chegou até aqui? A discussão de quem discute a questão agrária, eles colocam que a raiz disso, o problema disso está no modelo de desenvolvimento da agricultura que foi desenvolvido no Brasil. Bom, para os estudiosos da questão agrária no Brasil até então, nós tivemos 3 modelos de desenvolvimento da agricultura. Um modelo que é chamado de modelo agroexportador, né, que dura os primeiros 500 anos e tal. O segundo modelo, que é um modelo de agricultura urbana industrial, e o terceiro modelo, que é o modelo atual, que é o modelo do agronegócio. Bom, o que foi o modelo agrário exportador, considerado pelos estudiosos da questão agrária? Foi um modelo, né, que a característica principal dele, nós poderíamos dizer assim, foi o latifúndio, foi a monocultura, a utilização do trabalho escravo e a venda para o mercado externo, né? Então, vamos pensar aí desde a chegada dos portugueses, né, lá em 1500, até mais ou menos a década de 30 do século XX, né? Então, esse modelo de produção agrícola, ele era organizado tendo em vista apenas o consumo e a exportação para a metrópole portuguesa, né? Então, pensava sempre para fora, né, e tal. Então, a possibilidade, nesse modelo, dos trabalhadores terem acesso à terra, foi uma possibilidade muito remota, né? Então, nos primeiros 350 anos de história, o que é que imperou? Tinha uma livre ocupação da terra brasileira, mas, do outro lado, essas terras pertenciam à coroa portuguesa e impediam que os camponeses e pobres e os escravos pudessem ter acesso. Então, só quem já era rico, já era doado pela coroa portuguesa e tal, que podiam ter acesso à terra. Com a libertação, entre aspas, dos escravos, a ideia era que a terra fosse dividida entre eles, já que foram aquela parcela da população que tinha gerado a riqueza do país. Isso não ocorreu na história brasileira. Então, aquilo que nós chamamos de libertação dos escravos, na verdade, o professor Florestan Fernandes fala que foi um processo de abandono mesmo, né? Então, muitos deles, eles não tiveram, foram abandonados, quer dizer, a partir de hoje vocês estão libertos, mas também não tem casa para morar, não tem terra para produzir, não tem nada, então ficou totalmente ao léu, totalmente abandonados à própria sorte, né? Muitos migraram para os centros das cidades, foram trabalhar em portos, porque tinham força física, né? A única coisa que eles tinham, então, a única possibilidade de trabalho que os escravos poderiam ter, né? Os os libertos, era fazer carregamento nos portos, né? Carregar os navios. Então, eles não tinham acesso ao trabalho. Muito bem. A partir, então, da libertação dos escravos, a lei de terras impediu esses escravos de terem a terra. Quer dizer, se no primeiros 350 anos a terra era livre, o ser humano era aprisionado. Quando o ser humano se tornou humano e foi liberto, a terra ficou aprisionada pela lei de terra de 1850. Então, a gente já pode compreender que nesse país todas as tramas, todas as artimanhas foram feitas no sentido do trabalhador não ter acesso à terra, que é algo tão importante para ele. Muito bem. Então, esse modelo, é importante guardar essas questões básicas aqui. Qual era a característica básica? Vamos guardar essas características. O latifúndio, a monocultura, a utilização do trabalho escravo, a venda para o mercado externo. É importante guardar essas características desse modelo agroexportador, que começa lá em 1500, porque a gente vai observar como é que o latifúndio sempre acompanhou os modelos no Brasil. A questão da monocultura sempre acompanhou os modelos de trabalho de agricultura no Brasil. A utilização do trabalho escravo, nós podemos dizer que a exploração do trabalho sempre acompanhou. E a venda para o mercado externo, ou seja, sempre a produção
visando sempre o mercado externo, né? Então, o outro modelo de agricultura que ocorreu no Brasil foi o modelo de industrialização dependente. Quando é que esse modelo tem início no Brasil? Então, o modelo de agroexportador, aquele que a gente explicou anteriormente, ele vai desde a chegada dos portugueses até os anos 30 do século XX no Brasil. Esse modelo, ele começa a dar sinal de esgotamento quando a gente só produzia para o mercado externo. Então, quando no Brasil há a necessidade, a chegada das primeiras indústrias, a necessidade de processamento dos produtos que são produzidos na agricultura, então, no Brasil também, o processo de industrialização que há no Brasil tem uma necessidade de rebate na agricultura. Então, o que vai acontecer na agricultura? A característica básica vai ser que a agricultura agora passa a ter uma dependência da indústria. Se antes o modelo de agricultura era um modelo agroexportador e somente a agricultura no Brasil tinha uma hegemonia no processo da economia, a partir de agora, do modelo dos anos 30, a chegada da indústria vai exigir que a agricultura se organize com relação à indústria. Então, começa a chegar na agricultura brasileira a introdução das máquinas, das ferramentas, produzida em grande escala pela indústria. Então, a agricultura se altera a partir daquilo que a indústria produz, né? A outra característica que vai chegar nesse modelo é a introdução de insumos, produtos da indústria na agricultura, né? Então, começa já a partir dos anos 40, dos anos 50 e tal, a inserção dos adubos, dos químicos, dos venenos, da herbicida, dos pesticidas, dos fungicidas e tal, que ficou conhecida na agricultura brasileira como uma coisa chamada Revolução Verde. O Graziano da Silva chama essa revolução de Revolução Dolorosa, né? Ele diz que não foi uma Revolução Verde. E a outra característica nesse modelo foi a agroindústria dos alimentos. Isso já começa lá nos anos 30, perpassa toda a década de 30, 40, até agora os anos 90 no Brasil, onde se reorganiza a agricultura em torno de outro modelo de agricultura chamado de agronegócio. Quais foram as consequências desse modelo da industrialização dependente? Bom, reparem, se agora a agricultura passa a não necessitar tão somente mais da força humana, que se agora tem a introdução das máquinas, a introdução de ferramentas novas, o que é que vai ocorrer na agricultura? Vai ocorrer na agricultura uma liberação da força de trabalho. Essa liberação da força de trabalho e a necessidade de concentração da terra, vai ocorrer no Brasil um êxodo rural altíssimo, né? Aumento da pobreza, desigualdades sociais no meio rural. Para vocês terem uma ideia, nos anos 30, nós tínhamos cerca de 60%, 70% da população no campo. 50 anos depois, esse dado se inverteu. Hoje, a nossa população brasileira está mais de 70% no campo e menor índice na cidade. Por que era necessário para esse modelo o campo ficar vazio? Para esta reorganização da agricultura e da produção de um campo sem gente. Isso, para nós, é fundamental na educação do campo. Ora, se nós pensamos na aula 1, tente lembrar que a gente dizia que somente os seres humanos trabalham e se educam, lembram disso? Então, a gente dizia, olha, a educação é um fenômeno essencialmente humano. Isso a gente falou isso lá na primeira aula. Muito bem. Se a educação é um fenômeno essencialmente humano, e se o modelo de agricultura da industrialização dependente está esvaziando o campo, esvaziou o campo e jogou as pessoas para a cidade, então significa dizer que nesse campo passa a não precisar de educação. Você não faz educação para boi, você não faz educação para cavalo, você não faz educação para outros seres biológicos, são seres vivos, mas não são seres humanos. Lembram disso? Então, para nós, a questão do modelo de produção na agricultura e a questão da educação tem íntima relação. Por isso que a gente sempre fala, olha, discutir a educação do campo requer discutir a questão agrária, requer discutir o modelo de desenvolvimento. Por quê? Porque para haver educação do campo, é preciso ter gente no campo. Se a gente não tem gente no campo, não tem razão de discutir a educação do campo, né? O estado de São Paulo, que é um estado altamente urbanizado, não tem função ter educação. Você não faz educação no campo para quem? Não precisa ter. Então, a gente só briga por educação do campo no lugar onde tem gente no campo. Se não tem gente no campo,
a educação não tem função. Então, por isso que brigar por educação do campo é brigar também por reforma agrária, é brigar pela demarcação das terras quilombolas, é brigar pela demarcação das terras indígenas. Não dá para brigar a educação do campo, querer só a educação descolada do contexto, né? A educação do campo, ela tem um contexto, ela requer um contexto. E se esse contexto não tem gente, não tem função a educação do campo. Então, quem pensa a educação do campo descolada desse contexto, vai me desculpar, mas está profundamente equivocado. Profundamente equivocado. Então, é uma educação muito ilusória, né? É ilusória, porque pensar a educação do campo é pensar ela com forte ligação com a dimensão da terra. Muito bem. Então, o terceiro modelo foi o modelo da industrialização dependente, o segundo, né? E agora nós caminhamos para o terceiro modelo, que é o modelo do agronegócio. Então, o terceiro, como a gente colocou, o terceiro modelo é o modelo do agronegócio. Então, esse é mais fácil de entender, porque ele é um modelo que a gente vive atualmente, né? Você vê na televisão a propaganda, as revistas todas falam, os próprios livros, os meios de comunicação e tal. Mas é importante a gente entender o que é o agronegócio, né? Muitas vezes ele aparece como bonzinho, muitas vezes ele aparece como vetor da economia, o vetor do desenvolvimento, mas é importante a gente entender o que é que o agronegócio é, como ele se constitui e quais são as suas características. E mais do que isso, é importante a gente entender por que o agronegócio, defender o agronegócio significa dizer não à educação do campo. O agronegócio contradiz a educação do campo. É importante a gente pensar isso. O modelo como se organiza o agronegócio, ele contradiz o modelo da gente pensar a educação do campo, né? Depois eu vou mostrar por que ele contradiz. Então, quais são as características do agronegócio? É importante lembrar que esse modelo agronegócio, ele vem dos Estados Unidos, onde ele é cunhado com o termo de agrobusiness, e no Brasil ele se aportuguesou de pensar, dar outro nome, que chama de agronegócio. É importante você já pensar o nome, agronegócio. Então, significa dizer que o agro, que a agricultura não é cultura, que a agricultura é um negócio, ou seja, para eles, a terra não é a produção da vida, não é a produção de alimentos, é a produção do negócio. Produzir o negócio é produzir o lucro, é produzir a exploração, é produzir a mercadoria. Então, é importante pensar sobre isso, por quê? Porque para o camponês, para o trabalhador do campo, a agro é cultura. Porque para eles trabalham com a agricultura, né? Então, o modelo, a concepção de pensar o campo é outra concepção. Quais são as características do agronegócio? Importante pensar. As características do agronegócio é o controle. Se a agricultura, no modelo anterior, no modelo da industrialização dependente, era apenas a indústria fazendo com que a agricultura se submetesse à indústria, agora não. Agora tem um controle geral, né? O controle do comércio agrícola por grandes grupos transnacionais. É importante vocês pensarem assim, ó, o que é a Bunge Alimentos? Uns chamam de Bunge, né? Bunge Alimentos. O que é a Sadia? O que é a Nestlé? O que é a Monsanto? O que é a Syngenta? O que é a Unilever? O que é a Bayer? Esses são grandes conglomerados internacionais que controlam a agricultura não apenas na produção, mas na produção, comercialização, na industrialização, enfim, ou seja, há um controle geral, né? Isso é muito problemático. Então, eles controlam desde a produção de sementes, a plantação, os inseticidas para que o agricultor possa plantar, depois a industrialização disso, a comercialização. Então, a agricultura hoje está na mão desses grandes conglomerados. Então, esses conglomerados não pensam a terra a partir da vida, a partir dessa relação harmoniosa que a gente tem com elas. O importante para esses grandes conglomerados é a produção do lucro. É isso que se tem na sua frente, como nós já vimos no Estado brasileiro, se tem na sua frente indígenas, quilombolas, povos de floresta, povos de terreiro, eles vão tocando como gado, né? Faz todas as espécies de artimanhas para que essas pessoas limpem o campo, para que eles possam plantar e produzir soja, produzir pinos, produzir, enfim, o que eles estão. Por quê? Porque uma outra característica do agronegócio é o estímulo à implantação de grandes fazendas de grãos para exportação, né? Então, fazendas de cerca de 5 a 10 mil hectares, né? Com alta tecnologia e pouca mão de obra, baixo
custo e alta produtividade. Ou seja, enfim, eles investem na agricultura com alta tecnologia, visando o negócio. Então, quando você diz, olha, nós queremos uma fazenda de 5 a 10 mil hectares, com uma alta tecnologia, pouca mão de obra, nós dizemos, então nós queremos um campo de que jeito? Com gente ou com sem gente? Provavelmente um campo sem gente, ou seja, é um campo descampado, desabitado, para que a máquina possa atuar de forma bastante violenta, nós poderíamos dizer assim, e produzir a mercadoria para que esses grandes grupos transnacionais possam comercializar, né? Há outras características do agronegócio, é a mudança na agroindústria e o controle da produção em poucos grupos econômicos, né? Um exemplo que a gente pode trazer é o leite. Em outro tempo histórico, no modelo anterior, tudo que era pequeno proprietário produzia o seu leite, você tinha em várias partes do país, pequenas agroindústrias de leite. Hoje, mesmo que você produza o leite como pequeno proprietário, mas você tem uma grande empresa que ela tão somente acumula esse leite. Por isso que eles aparecem como produtores de leite. Mas eles não têm. Eu quero saber quantos litros de leite a Nestlé produz. Mas ela é a grande produtora, por exemplo, de produtos de laticínios. Né? Então, parece que é ela. Não, então é um controle no campo da agroindústria. Né? A outra característica do agronegócio é a destruição do setor público, né? É a retirada do Estado da agricultura, né? Privatiza-se tudo na agricultura. Foi privatizado os armazéns, o crédito, o transporte, a assistência técnica, né? O Estado não controla mais os preços mínimos. Quem é que regula os preços mínimos no agronegócio? Quem regula é o mercado, é a bolsa, é os grupos transnacionais, eles que regulam, né? E a outra característica é um novo modelo tecnológico, né? Então, utilização da biotecnologia, né? Aumento da produtividade por meio de novas e melhores plantas, raças, desenvolvidas em laboratórios. Eu sugiro que vocês assistam filmes, um documentário feito no estado do Paraná, chamado Estado de Resistência. Depois a gente vai dar o link, a gente vai disponibilizar para que vocês possam assistir. Para vocês observarem como é a atuação desses grandes conglomerados na questão da agricultura, né? Mas é importante o vídeo também, porque o vídeo vai mostrar que, embora o agronegócio avance de um lado, também a classe trabalhadora tem produzido outra matriz tecnológica, outra matriz na agricultura, né? Uma matriz agroecológica, respeitando o meio ambiente, produzindo alimentos sem a utilização excessiva de agrotóxicos, né? Ou seja, uma outra possibilidade de produzir na agricultura brasileira, né? Então, a outra característica do agronegócio que a gente diz é que ela organiza a produção agrícola sob o controle das grandes proprietárias de terra, isso que a gente já falou, né? De empresas transnacionais, essas são as que dominam, na verdade, a agricultura brasileira, uma forte exploração dos trabalhadores, né, agrícolas, e o domínio total, geral, amplo e restrito sobre a produção, o comércio de insumos, né, e produção agrícola e o consumo das sementes. Então, se tem um debate muito interessante sobre essa questão das sementes, porque, assim, as sementes, ela é a continuidade da vida, né? Então, quando a gente, isso vocês vão ver no vídeo documentário, quando a gente mata a semente e produz ela em laboratório, aí a gente está matando esta continuidade da vida, né? Quem está no campo, o próprio agricultor, a própria escola do campo, há de se pensar essa importância da semente, que às vezes a gente não sabe qual a importância que ela tem, mas ela é fundamental para a continuidade da agricultura camponesa, senão daqui a um tempo não teremos mais agricultura camponesa. Outra característica também do agronegócio é a produção de monocultivos extensivos, né, em grande escala. Esses monocultivos afetando o meio ambiente, né, eles exigem grande quantidade de venenos, né, prejudicando a saúde, a qualidade dos alimentos, né. O Brasil, é importante a gente lembrar, que é um dos maiores consumidores de agrotóxico mundial. O Brasil consome mais de 1 bilhão de litros de venenos por ano. Cada um de nós, brasileiros, consumimos cerca de 5 a 7 litros de venenos por ano. É como se todo dia você tomasse um pequeno cálice de veneno.
pela fruta que você come, pela verdura que você come. Então, é uma alimentação que esse mesmo veneno vai provocar câncer, que depois você também vai para a indústria agroquímica comprar o remédio do câncer, que essas mesmas empresas são elas que produzem, né? Para a gente entender como é que está essa questão, né? Tá. A outra característica do agronegócio, eu estou centrando mais dados nessa questão da característica do agronegócio, porque esse é o modelo atual, esse é o modelo que a gente precisa compreender na educação do campo, porque é o modelo que nós estamos fazendo enfrentamento hoje, né? É o modelo que hoje está aqui, está do nosso lado, para a gente compreender ele mais na sua inteireza, né? Outra característica do agronegócio é a difusão, né, do uso das sementes transgênicas, que você já deve ter visto falar, né? Que vocês sabem que ela destrói a biodiversidade, elimina todas as sementes nativas, né? Vocês sabem que as sementes transgênicas, elas não conseguem conviver com outras variedades. Ela contamina as demais, resultando, assim, a médio prazo, na existência apenas de sementes controladas por empresas transnacionais. Se você utiliza sementes transgênicas, você precisa pagar um royalty para a empresa que produziu aquela semente. Então, você não tem independência. Seria a escravização do agricultor por essas grandes empresas transnacionais, né? E essas mesmas empresas são as mesmas empresas que vendem as sementes, são as mesmas que vendem o agrotóxico para esses tipos de semente. E essas empresas, elas são tão violentas que elas pressionam governos, que elas pressionam congressos, que elas pressionam todo mundo para que façam leis sempre a seu serviço, sempre a serviço dos seus interesses. Então, nós estamos diante de um outro poder, né, que é o poder da grande agricultura no Brasil, que não é uma agricultura organizada só sob as bases brasileiras, mas é uma organização internacional. Por isso a importância da gente pensar a luta também articulada com os trabalhadores de outros países, né? Não dá só para a gente defender o cotidiano, o meu lugar, o meu campo, o meu imediato. A gente precisa pensar esse imediato, mas a gente precisa pensar o geral. É isso que a gente discutiu na primeira aula. Ou seja, hoje, um trabalhador do campo, por mais simples que ele seja, que planta pequenas coisas, se ele não entender de genética, ele não consegue entender por que as empresas lhe dominam através dos transgênicos. Por isso que eu defendi tanto na primeira aula essa necessidade do trabalhador ter acesso ao conhecimento sistematizado. Então, não é só um conhecimento qualquer. O trabalhador hoje precisa se apropriar de noções de químicas, né, para saber o que é a biotecnologia, a questão da tecnologia. Ele precisa se apropriar de noções de física, ele precisa se apropriar de noções de biologia, profundas de noções de biologia, noções de geografia, noções de, enfim, dos vários conhecimentos. E isso, o conhecimento do cotidiano, não nos dá. Então, nós precisamos organizar uma escola que nos ajude a entender isso, para que esse conhecimento ajude no nosso processo de enfrentamento, de sobrevivência, inclusive, no campo. Senão, não tem como você se manter no campo hoje, porque essas empresas elas estão passando como um redemoinho, carregando quem pode, né? E derrubando todo mundo, né? Ok. A outra característica também do agronegócio é o incentivo, né, o desmatamento de florestas. É importante lembrar que a Amazônia tem uma grande destruição dos babaçuizais através da expansão da pecuária para plantio de soja, eucalipto, cana, né? Produção de exportação de madeiras, minérios e tal. Nós utilizamos, vamos agora ver, que eu vou mostrar no slide, um quadro que foi feito pelo professor Bernardo Mansano, lá da Unesp de Presidente Prudente. O professor Bernardo Mansano, ele fez esse quadro tentando mostrar quais as diferenças do modelo de agricultura do agronegócio e do modelo de agricultura camponesa. Por quê? Porque nós acreditamos, da educação do campo, que é possível a gente ter educação do campo no modelo de agricultura camponesa. No modelo de agricultura do agronegócio não tem lugar, né, para a educação do campo. Não tem possibilidades, né, porque a forma como se organiza o agronegócio retira toda a possibilidade de você ter educação, de ter educação do campo, né? Então, agora, para continuidade, nós vamos olhar esse slide, ver como eu vou explicar esse quadro que o professor Bernardo Mansano fez. Esse quadro está publicado, é importante dizer, no caderno 4, a educação do campo. Nós temos uma coleção de caderno por uma educação básica do campo. Tem o caderno 1, o caderno 2, o caderno 3, até o 7.
E o caderno 4, esse quadro que eu vou mostrar agora para vocês, está publicado no caderno 4. Então, depois, se vocês quiserem também ter ele impresso, para estudar mais tranquilamente, é importante vocês observar isso. Ele está lá nesse caderno, no caderno 4, que tem esse quadrinho. Muito bem. Então, nós vamos mostrar para vocês essa diferenciação. Então, é nesse caderninho aqui, esse slide, ele mostra, então, como se organiza o campo do agronegócio e o campo da agricultura camponesa. É importante lembrar, aqui que nós estávamos dizendo, que o campo brasileiro não é uniforme, né? Ou seja, alguém fala, o campo brasileiro. Não. O campo brasileiro, nós temos um campo que se organiza a partir da visão econômica, a partir de uma visão que só quer explorar e produzir riqueza, e produzir commodity, produzir mercadorias para fora do país, para concentrar riqueza. E nós temos o outro campo, que é o campo da agricultura camponesa, dos trabalhadores, dos extrativistas, dos assentados, da reforma agrária, dos pequenos proprietários, que às duras penas tenta resistir e produzir no campo. Então, o campo brasileiro não é uma totalidade única, né? Ou seja, tem uma tensão, nós poderíamos dizer assim, nos modelos como se organiza o campo brasileiro. Bom, então vamos mostrar para vocês como é que, a partir desse quadro do professor Bernardo Mansano, como é que se organiza. Então, desse lado, o professor Mansano lista todas as características do agronegócio. Do outro lado, o professor Mansano cita e lista as características de como se organiza o campo da agricultura camponesa, ou da pequena agricultura, que nós vamos dizer. E ele vai fazendo, por cada item, um estudo comparativo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ele vai dizer, olha, o campo do agronegócio se organiza a partir da monocultura, né? Aqui, a partir da monocultura. O campo da agricultura camponesa se organiza a partir da policultura, ou seja, numa fazenda do agronegócio, provavelmente você vai encontrar apenas plantio de uma coisa só. Quando é soja perder de vista. Quando é milho, é perder de vista. Então, na agricultura camponesa, você vai encontrar múltiplos recursos, né? Ou seja, você vai encontrar plantio de milho misturado com feijão, misturado com banana, misturado com todas as coisas. Então, você tem uma paisagem múltipla. Você tem uma paisagem heterogênea, que, na verdade, contribui para uma diversidade de plantação. No agronegócio, você tem uma paisagem homogênea, ou seja, é uma coisa só. Na minha região, que é a região sul da Bahia, extremo sul da Bahia, você vai encontrar só eucalipto. Dá depressão você olhar só para eucalipto. A preferência do agronegócio é a exportação, ou seja, atender ao mercado internacional. A preferência, a produção da agricultura camponesa é o mercado interno, ou seja, se sobrar, vai para exportação, mas geralmente é aquele que vende na feira livre, é aquele que vende nos pequenos armazéns, é aquele que está ali mais próximo de nós, é aquele que movimenta, nós chamamos de economia local. A criação no agronegócio predomina as espécies exóticas. Por exemplo, eucalipto é de onde? É brasileiro? Não. Então, e tem outros que eles plantam que não são brasileiros, mas vêm de fora. No caso da agricultura camponesa, eles privilegiam, né, o cultivo e a criação de espécies nativas e da cultura local. No agronegócio, a erosão genética vem logo, porque, como eles não cuidam da questão ambiental, a erosão genética aparece logo. A forma como se produz na agricultura camponesa, nós vamos encontrar uma alta conservação e enriquecimento da diversidade biológica, né? A tecnologia do agronegócio é uma tecnologia em excesso, né? Elevado nível de insumos externos, insumos agrícolas e tal. A tecnologia na agricultura camponesa, não é verdade essa história que nós não temos tecnologia. Nós temos tecnologia. Só que as nossas tecnologias são apoiadas no saber local, com base numa produtividade biológica, né, primária da natureza e por aí vai. Com relação à questão do trabalho e dos empregos, o agronegócio elimina os empregos. Por quê? Porque como eles têm um alto índice de tecnologia, eles não precisam de muito mão de obra. Então, eles eliminam os empregos no campo e estabelecem a competitividade. Na agricultura camponesa, o uso do trabalho familiar e então gera mais emprego, né? Com isso, no agronegócio, você tem uma concentração de riqueza
e do outro lado você tem aumento da miséria e da injustiça social. Na agricultura camponesa, a democratização da riqueza e o desenvolvimento do local, né? É importante a gente pensar, por exemplo, tipo, eu venho de uma região que ela é uma região que produz bilhões de toneladas de celulose, mas nessa mesma região tem gente que não tem dinheiro para comprar 1 litro de farinha para comer, ou seja, então é uma região que produz riqueza, mas ao mesmo tempo ela produz uma pobreza extrema. Geralmente regiões que às vezes são mais ou menos pobres, mas a riqueza é mais dividida, a terra está mais na mão das pessoas, aí você vai ter uma democratização da riqueza. Então, você tem uma riqueza pouca, mas essa pouca é dividida quando você divide a terra e tal. No agronegócio, é um estímulo ao êxodo rural, porque ele precisa de um campo vazio, né? Portanto, então, onde o agronegócio se desenvolve bastante, a gente vai ver as periferias urbanas bastante inchadas, né? E o campo sem gente praticamente. Do outro lado, onde você tem um campo com muita agricultura familiar, com muitos assentamentos e tal, você vai encontrar permanência de pessoas no campo, mais pessoas no campo, você vai encontrar um campo com muita gente, você vai encontrar um campo com casa, e se você tem um campo com gente, então você tem um campo com escola. Se você tem um campo sem gente, como é o caso do agronegócio, não tem escola, porque não precisa ter. Por isso que fecha as escolas do campo. Está vendo aqui a razão central, a razão essencial que fecha a escola do campo, porque você não vai manter uma escola aberta sem ter um pé de criança lá dentro para estudar. Certo? Ainda o campo do agronegócio é um campo com trabalho assalariado em decréscimo. No caso do campo da agricultura familiar, você vai encontrar um campo com trabalho familiar e reciprocidade, né? No campo do agronegócio, você vai encontrar uma perda da diversidade cultural, né? E no campo do agronegócio, você vai encontrar uma riqueza cultural diversificada, né? Ou seja, por quê? Porque tem muita gente, você mantém ainda as festas, as danças, o reizado, a poesia, a música no campo, né? Planta milho, faz festa junina e tal, né? Então, qual é o paradigma do agronegócio? É o negócio, né? Ou seja, eles trabalham no campo visando a produção do negócio. Para a agricultura camponesa, qual é o nosso paradigma? É a produção da cultura, a produção das pessoas, né? Então, esse nosso paradigma é o paradigma da educação do campo. Avançando um pouco mais, pensando sobre isso, a gente vai pensar assim, bom, em um campo que predominou nesses 500 anos de país, que predominou a concentração da terra, a concentração da riqueza, a produção para o mercado externo, que predominou o trabalho escravo, a exploração do trabalhador, que predominou a monocultura, que predominou a exploração, que predominou o latifúndio, ao longo desses 500 anos, os 3 modelos, não sei se vocês perceberam, que os 3 modelos vão sempre mantendo essas mesmas características do primeiro modelo, ou seja, latifúndio, exploração do trabalho, produção para o mercado externo, o latifúndio, a monocultura e tal. Bom, se permaneceu isso, se a terra foi concentrada, nós vamos fazer uma ligação com o quê? Também foi concentrada o acesso ao conhecimento. A mesma classe dominante que concentrou a terra ao longo de 500 anos, concentrou também o conhecimento. Por isso que nós vamos ter hoje uma educação do campo precarizada e com dados muito excludentes dos povos do campo, né? Nós só trouxemos alguns dados aqui para fazer esse link, para mostrar para vocês que ao mesmo tempo que se concentra a terra, concentra o saber, se concentra a escola, se concentra a educação também. Então, esses modelos, se eles foram excludentes, se o trabalhador não teve lugar nele, também não teve lugar na educação, né? Então, é aí que os trabalhadores, na década de 90, ao pensar o acesso à terra, ao constatar que foram excluídos do acesso à terra, constatam também que foram excluídos do acesso à escola, ao conhecimento sistematizado e por aí vai. Alguns dados aqui só para a gente finalizar, então. Então, esses modelos agrícolas excludentes geraram, ao longo desses anos, uma educação excludente. Quanto ao analfabetismo, né, o Censo Nacional, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2012, indica que no Brasil, em números absolutos, nós temos ainda cerca de 13 milhões de analfabetos, né, dos quais 12 milhões, ou 94%, possuem idade acima de 25 anos, ou seja, as populações mais velhas são analfabetas.
Então, aqui nós temos os dados, esse gráfico aqui, ele é a taxa de analfabetismo das populações de 15 anos ou mais das décadas de 2004 a 2009. Eu só deixei aqui claro como é que está no Brasil, porque ele tem dados em relação ao Brasil, a taxa de analfabetismo. Então, a taxa de analfabetismo no Brasil de 2009, aqui no geral do país de 2009, é 9,7. Aqui a separação entre urbano e rural, entre 2004, 2009 e 2014. Então, no meio rural, em 2004, a taxa de analfabetismo em 2009, no nosso caso, era 22%. Enquanto que 2009, da taxa total do Brasil, total urbano e rural, era 9,7%. Aí depois aqui tem as taxas por regiões. Aqui também eu indiquei a taxa do Nordeste, ou seja, o Nordeste, em 2009, alcançava 32,6% de analfabetos, no meio rural, né? Enquanto que no meio urbano era apenas 13%. Né? E aí a gente vai pensando, então o que a gente pode deduzir disso aqui, desses números? Que o meio rural, a taxa de analfabetismo é mais elevada que no meio urbano. Isso vai mostrar o que foi aqueles modelos de desenvolvimento econômico que fez, né? Agora, além disso, é importante a gente pensar outros dados que a gente deixou aqui para vocês. Sobre uma pesquisa que foi feita em 2004, né, pela USP e tal, sobre a questão das escolas do campo. E os dados mostram que a escola do campo, ela sempre foi uma escola precarizada. Olha esses dados, então, olha só. Essa pesquisa, que foi feita pelo INEP, Pronera e a FIP-USP, em 2004, mostra que cerca de 94% das crianças do campo estão matriculadas em escolas em condições altamente precárias. Essas escolas mostram que, essa pesquisa mostra que apenas 26% dos estabelecimentos têm turma de 5ª ou 8ª série, ou seja, tem um funil, as crianças entram na escola, mas não permanecem. Apenas 4,3% de escolas de assentamentos tem ensino médio, olha só. Se 94% entra na escola, 26% chegam às turmas de 5ª ou 8ª série e apenas 4,3% chegam ao ensino médio. Vai observando que essas crianças vão ficando pelo meio do caminho, né? Quanto à relação campo-cidade, a mesma pesquisa revela que 75% daquelas escolas não tinha nenhum meio de comunicação, 67% não possuíam banheiro naquele ano de 2004, 94% não tinha quadra de esporte, 44% não tinha bibliotecas e 90% não tinha computador. A pergunta que a gente faz é a seguinte, ó, se você tem uma escola precarizada, que não tem biblioteca, que não tem nada, como é possível desenvolver leitura escrita, né? Um lugar onde não tem o que ler, um lugar onde as pessoas não são incentivadas a ler. Mas esses dados não param por aí. 78% não tinham bebedouro, 91%, escola do campo isso aqui, minha gente. 91% não tinha nenhum instrumento agrícola, era uma escola do campo. 47% não possuía mimeógrafo. Provavelmente, muitos de vocês que são jovens não sabem o que é esse instrumento, o mimeógrafo. Mimeógrafo é uma coisa muito da minha idade, né? Mas, mesmo assim, a escola do campo, 47%, em 2004, não possuía um mimeógrafo, para vocês entenderem como é que estava atrasado. 24% não oferecia merenda escolar e das 76% que oferecia, 65% não servia merenda da agricultura familiar e servia merenda industrializada. 80% ensinava apenas a 4ª série e dessas apenas funcionar turma multisseriada. E quanto à distorção da idade série no ensino fundamental regular no Brasil, em 2009, mostrava que no Brasil a taxa de distorção idade série era de 23%, mas no meio urbano era de 21% e no meio rural essa taxa aumentava para 34%, ou seja, não sei se vocês sabem que a distorção idade série são esses meninos que vão ficando, ou seja, ele tem uma idade padrão para estar em determinada série, só que ele não está, por exemplo, ele chega aos 14 anos, ele ainda está na 3ª série, ele chega aos 15, está ainda na 4ª, então ele tem uma distorção entre a série que ele devia estar cursando, num padrão internacional, e a que realmente ele se encontra hoje na sua vida. Aí tem esses dados aqui, que são dados mais recentes, são dados de 2007, do Censo Escolar de 2007. Esses dados mostram, então, outros dados, outras informações. Aqui já é 2007 e já é outro censo, não é mais aquela pesquisa anterior.
92% não tinha acesso à internet em 2007, 90% não tinha laboratório de informática, 75% não dispunha de bibliotecas, 98% não tinha laboratório de ciências, 23% não tinha energia elétrica e 87% não possuía nem água encanada e nem sanitários. Então, para a gente entender qual é a precariedade da escola do campo. Aqui são alguns dados sobre a questão da população rural e urbana, que eu vou passar. É a questão da formação dos educadores, também altamente precarizadas, ou seja, enquanto que na relação urbana e rural, nós vamos observar que os que têm licenciatura no meio urbano e no meio rural, ó como é que vai se dando, né? Então, também é atrasada, como da licenciatura. Em síntese, o que é que nós podemos perceber dos dados no campo brasileiro? Para a gente fechar essa parte. Então, nós temos no campo brasileiro um elevado índice, uma persistência de elevado contingente, então, de analfabetos, reforçando desigualdades. Então, a pessoa, quando não tem acesso ao conhecimento, ele é muito mais fácil de ser levado, ele é muito mais fácil de ser dominado. E ele não é dominado somente pelas classes dominantes, não. É o vendedor de veneno que chega lá e diz para ele o que ele tem que fazer. É qualquer aventureiro que chega, domina uma pessoa que não sabe, não tem clareza das coisas, né? O nível de escolaridade do jovem e adulto no Brasil é baixo, é desigual, né? Os níveis insuficientes de acesso e permanência na educação básica, a extrema precariedade na infraestrutura da escola, é importante a gente lembrar. Então, são as escolas altamente precárias, aquilo que geralmente eu costumo chamar de escolinha cai não cai, o professor Arrui também chama de escolinha cai não cai. A formação dos educadores do campo também são formações insuficientes, né? Então, esses dados, essa precarização, essa matéria-prima, nós podemos dizer assim, subsidiou os movimentos sociais na década de 90 para que eles lutassem por uma proposta de educação básica do campo. Então, na aula 1 e nessa aula 2, o que é que a gente está tentando refletir com vocês? É que a necessidade da formação, uma realidade extremamente precária, mas, ao mesmo tempo, na terceira aula, nós vamos mostrar a tomada de posição dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, ao compreender essa realidade, toma para si a luta por uma educação básica do campo. Então, essa parte nós vamos ver na terceira aula, com vocês, que aí a gente vai entrar diretamente o que é a educação do campo, como ela se constitui, como é que ela chegou até nós e tal. O que eu estou querendo tentar mostrar, e a gente vai mostrar também isso na terceira aula, é que a educação do campo, ela não foi uma invenção de governo, ela não foi uma invenção de intelectuais que saiu da universidade, ela foi o fruto primeiro de uma necessidade constatada pelos sujeitos do campo, organizados em seus movimentos, que passa a demandar essa proposta educativa. Então, a raiz dela está na luta social, está na constatação de um modelo que não serve para os trabalhadores e que é necessário tomar uma providência, né? Então, isso foi feito nos anos 90, final dos anos 90, início do século XXI, com os trabalhadores do campo. Então, isso nós vamos ver na terceira aula, que a gente aguarda vocês todos.